Pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou convidar o João Carlos de uma vez para a gente não enrolar. Pera aí. Tá na hora de dormir ainda não, irmão? Essa filmagem aí me condenou. Tá com sono? Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, tudo bem. Por aí. Por aqui tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora, né? Show de bola. Isso aí. Pessoal que tá entrando aí, vamos divulgar a live aí, mandar aí no aviãozinho o pessoal aí, para que eles possam também participar aqui conosco da live. O pessoal tá chegando, a gente vai esperando um pouquinho. Ô, João, o pessoal que vai chegando aí, talvez já te conheça, talvez não te conheça, você pode se apresentando aí pra gente ir ganhando um tempo. A gente vai Não, isso batendo. aí. Cara, eu só acho que a gente errou aí no marketing da propaganda, assim, porque eu já acho que deveria colocar, assim, os segredos do seminário, né? Porque o pessoal gosta de um alarme, de uma coisa, assim, mais escandalosa, e eu acho que a gente colocaria mais gente na live, né? Verdade. Então, gente, meu nome é João Carlos, né, tenho 19 anos, né, sou estudante de Direito, marqueteiro e conto piadas ruins nas horas livres, né? Então, e é uma alegria muito grande estar aqui com você, Alisson, né? Eu tenho uma admiração muito grande por você, uma pessoa que eu aprendo muito, né? Somos companheiros, né, no tempo de seminário, É, e é uma pessoa que me ensinou muito, né? Hoje eu estava refletindo que você é uma pessoa que meio que me ajuda a tirar da mediocridade, né? Porque você gosta de estar com nível lá em cima, né? E você tira a gente desse mediocridade. isso aí, ó. Boiadeira aí. Só que E boiadeira às horas livres, né? É circunstância, circunstância. é isso aí. Tem que dominar o boi mesmo, é o trabalho. Não, mas o pior é que eu sou mesmo. Aí, ó, menino da pecuária, porque meus pais são do agro, né? Então, é circunstância, né? Tá no sangue, Tá no sangue. Depois a gente pode falar um pouco disso também, né? Igual questão de circunstância, né? com certeza. É, o pessoal às vezes pode estar chegando aí, João, e talvez nunca tenha escutado sobre plano de vida, é, diário de situação, talvez no máximo tenha escutado assim sobre vocação. Vocação. Mas a própria ideia de vocação, ela já é um pouco deturpada também. As pessoas costumam confundir vocação com habilidade, sabe? A pessoa fala assim para você assim: nossa, João Carlos, eu não tenho vocação para dirigir. Não, não é que você não tem vocação para ser um motorista, é que você não sabe mesmo dirigir. São coisas diferentes, né? Eu não tenho vocação para fazer X coisas. Não, é que você não tem vocação, é que você não sabe, você não tem a habilidade. Você precisa adquirir a habilidade, aí que está o ponto. E, Pô, só uma observação, porque às vezes as pessoas acham que ela já nasce pronta, né? E não quer fazer esforço nenhum. exatamente. E a ideia do plano de vida é justamente essa que você trouxe agora. Você não nasceu pronto. E talvez você nem saiba muito bem qual que é a sua vocação. Mas você possui elementos diante de você que favorecem que você caminhe para encontrar a sua vocação. Mas como encontrar a vocação? Às vezes a pessoa acha que assim, quando fala de sentido da vida e vocação, as pessoas pensam assim, eu preciso construir um sentido da vida. Mas não é isso. O próprio sentido da vida se revela na própria vida da pessoa. Então, o que faz com que a gente perceba isso é a atenção. Atenção e preparação. Tem um post, inclusive, que você tem no seu Instagram sobre a atenção. Exatamente. A gente vai falar um pouco disso também. E realmente, né? Porque hoje o pessoal tem muito essa questão do propósito, né? A gente ouve, encontre seu propósito, né? Vamos subir aqui a montanha e tudo mais. Mas, assim, o seu propósito, né? Não é sair da sua circunstância, né? Tá dentro dela. Porque se você já nasceu num determinado lugar, se você nasceu numa determinada família, já tem algo te chamando ali, já tem, está sendo chamada. Às vezes a gente pensa com uma voz sobrenatural que vai vir, né? Um recadinho, um bilhete. Não.
a própria vida já nos chama, né? Você não vai construir uma casa, usando a analogia de uma casa, quando você vai construir a casa e compra o terreno, né? Geralmente a gente compra o terreno não sabendo muito bem conhecimentos técnicos a respeito do terreno. Você olha a localização, você olha se os vizinhos, dependendo da circunstância ali, se for muito importante a presença dos vizinhos ali, você olha para ver quem que é, qual a cidade, o clima, uma coisa assim. Mas você não olha ali o tipo de terreno. Você talvez consulte alguém. E quando a gente nasce, você não constrói a sua família que você está nascendo. Você já nasce numa família. Então já tem algo que já é dado. Você já recebe, já está pronto. Então, a partir disso, você vai construir a sua vida. Mas você precisa, primeiro momento, reconhecer isso. Essa ideia de, assim, vamos começar a nossa vida, como se você tivesse que agora anular, por exemplo, seu pai, a sua mãe, já começa errado, porque o seu pai e a sua mãe, de alguma forma, estão dentro de você. Então, quando você tenta anular o seu pai e sua mãe, por exemplo, você está tentando se anular. Já começa errado. Ah, eu nasci em tal cidade, eu nasci em tal ano. Eu vejo muito isso quando a pessoa começa a estudar. E aí ela pensa assim, poxa vida, lá na Idade Média, o pessoal estudava tal coisa. Pô, no tempo de Santo Tomás de Aquino era tal coisa. Só que o que acontece é justamente que se você está nesse tempo aqui, é aqui que você deve começar, não é olhando para lá. Então, o brasileiro, especificamente, ou ele não está ligando para esse tipo de coisa, ou ele quer inventar a roda. Né? O problema. O Brasil já é um exemplo de que não dá para inventar a roda, porque quando o Brasil surgiu enquanto assim, nação, o mundo já estava andando há muito tempo. O mundo já estava acontecendo há muito tempo. Com certeza, né? E a gente foi descoberto, né? Tudo mais. Então já existe também uma vocação. Você foi descoberto no país, você tem influência de uma outra cultura. Então não tem como você descartar isso, né? E você falou uma questão muito interessante, o Alisson, né? Porque, igual você falou, a gente já nasceu dentro de uma família, né? E é interessante também os nossos atos, né? Porque uma vez a gente fez, não tem como deixar de fazer. Essa live aqui, a gente posso encerrar ela agora. Mas no percurso da história, ela aconteceu. Então, isso é interessante também, né? Mas, igual você falou de questão do brasileiro, né? No primeiro momento, realmente, o brasileiro ele não liga para essas questões, né? Essas questões superiores. Hoje é muito maior ainda. Hoje é muito maior, porque tem muito disperso. Por exemplo, se uma pessoa te encontra lá, ou você rezando, ou você lendo, ela vai pensar, ó, esse isso é vagabundo, não tá fazendo nada, não. Então, então assim, é um desprezo das coisas superiores, né? É um desprezo por aquilo que há de mais essencial dentro da vida. Aí tá, tem a situação já que é cotidiana dentro do brasileiro. Ah, você está perdendo tempo. Ah, você vai assinar um curso aí para desenvolvimento humano. O que isso vai resolver? Isso daí vai dar dinheiro? Né? Então, a gente já pergunta, já faz essa pergunta. Já tem essa questão. E também que hoje o mundo é disperso. O mundo é disperso. Né? Então, a própria questão de, por exemplo, o feed do Instagram, ele é infinito. Ele não acaba. Então, assim, já é um chamado à dispersão. Por exemplo, nesse tempo que eu estudo sobre marketing, essas coisas, eu vejo que tem gente que paga caro para ter atenção das pessoas. Tem gente que paga muito caro para ter, você que está me vendo aí, tem gente que paga muito caro para ter sua atenção, né? Porque existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que vão estar pagando e aquelas que são a vítima, né? Tem o pescador e tem o peixe, né? Está querendo ser pescado. Então, é um mundo que nos convida à dispersão. Então, isso afasta a pessoa, né? De uma felicidade, de encontrar o propósito, de encontrar o chamado. Uma coisa que eu tenho notado nos últimos tempos é que a pessoa perdeu. Eu não sei se é um fenômeno no mundo, mas assim, na minha circunstância, no convívio, a maioria das pessoas não tem presente mais a ideia da finalidade das coisas. Não existe mais essa ideia, sabe? Você tem uma ideia
de finalidade, um propósito, um chamado, ou qualquer coisa nesse sentido, e você faz aquilo e sempre tem, lógico, uma finalidade mais imediata. Você está trabalhando, por exemplo, às vezes você está lá estudando direito ou fazendo o seu trabalho de copywriter, tem uma finalidade imediata, que é você atender as necessidades do seu daquele que está te contratando, atender as necessidades da faculdade. Essa é uma finalidade imediata. Mas aquela finalidade assim última, isso tudo aqui se encaixa nisso aqui. Isso tudo aqui está apontando para isso aqui. Isso ninguém tem. Existe um culto do meio como fim. Por exemplo, quando você fala em plano de vida para as pessoas, a primeira coisa que ela pensa é profissão. Só que profissão, você pensa assim, poxa, profissão, bacana, talvez dê certo. Pensar um plano de vida pela profissão. Por quê? A pessoa pode pensar assim, pô, eu vou ser advogado. Para que você vai ser advogado? Já trava. Já dá uma travada. Entendeu? Porque você achou que se aquilo ali seria o fim, mas é o meio. O trabalho é o meio, a profissão é o meio. Aí você pega e fala assim, pô, eu quero ser advogado porque eu quero ganhar dinheiro. Poxa, mas dinheiro é o meio. Ninguém ganha dinheiro só para ter dinheiro dentro da carteira. Você ganha dinheiro para gastar com alguma coisa. Aí você não sabe. Aí você vai assim, pô, eu vou viajar. Pô, mas só viajar? Você vai viajar sozinho? Para onde? Com que finalidade? Nós temos N exemplos das pessoas que passam o tempo todo planejando viagem. Junta dinheiro, coloca como meta lá em 2024 nós vamos para a Disney. Começa a juntar dinheiro, a família se mobiliza para aquilo, é até bacana no início, depois começa a ficar meio pesado, porque aquela finalidade ele é um pouco efêmera. Ela não tem uma substância mesmo que você pode agarrar aquilo e fazer daquilo um sentido de vida, um plano de vida. Aquilo é temporário. Então, se você coloca um peso muito grande naquela finalidade imediata, temporária, e ela não aguenta, ela vai se arrebentar. O pessoal planeja, chega na viagem, a viagem é terrível, porque você colocou um olhar, você olhou para aquilo, você pensou naquilo, você idealizou aquilo, de acordo com aquilo não vai te dar um retorno que aquilo tem. Aquilo não se encaixa dentro de um plano de vida de uma forma que você pega aquilo e fala assim, poxa, mais um momento aqui que eu tive com a minha família, mais um momento aqui que eu tive de descanso para recarregar e voltar ao trabalho para servir as pessoas. Mais um momento aqui que eu pude aprender, né, o conhecimento. Você vai descartando isso porque você não consegue pensar na finalidade. E a gente faz uma pergunta básica. Quando a gente pergunta a pessoa assim, quem você quer ser? Né, aquela pergunta para as crianças, né? Quem você quer ser quando você crescer? As pessoas respondem a profissão. E quando você fala assim, não, sem ser profissão, as pessoas travam. Porque nem no horizonte de consciência, nem na capacidade imaginativa a pessoa tem de pegar assim, poxa, eu acho que eu quero ser isto. Porque, voltando à questão do meio, ao culto do meio, você quer ser advogado, mas quando você começa a trabalhar, você quer ganhar dinheiro, e no final das contas você quer aposentar e voltar para casa. E nunca ser o advogado. Você está sempre lá na frente, e esse aqui não se encaixa em nada lá na frente. Está lamentando, poxa, reforma da Previdência, eu ia aposentar mais cedo, agora eu vou aposentar mais tarde. E está sempre reclamando nesse sentido. E assim, é aquilo que o professor Olavo de Carvalho falava, né? Que nós devemos responder a seguinte pergunta: não o que eu quero ser, porque a pergunta que nos fazem sempre, né? O que você quer ser? Quer ser médico, advogado, mas quem você quer ser? Aí a pergunta é diferente, né? E quem eu quero ser envolve também a profissão, né? Igual você falou, ela não pode ser tudo. Ela é o meio, mas não pode ser tudo. Que tipo de advogado eu quero ser? Aquele que zela, que cumpre bem meu dever? Então, porque eu acho que ajuda muito a gente pensar no plano de vida quando a gente olha para o fim do percurso, né? Onde que eu quero chegar? E até aqui, um dia, não sei, nessa live ou em outra oportunidade, sobre o necrológico, né? Mas, diante de Deus, diante do fim da vida, né? Quem eu quero ser? Eu acho que essa pergunta que muda todo o percurso, né? E eu não culpo, né, quando as pessoas
quando as pessoas assim têm todas essas crises assim de não saber responder quem você quer ser. Porque a vida toda, desde quando a gente cresceu, o que perguntam pra gente é o que vamos ser. O moleque entra na escola com 4 anos de idade. O que você quer ser? Exatamente. E a Então, pressão, e a pressão é para não para você, aquela pressão no sentido assim, pô, eu preciso responder isso aqui para poder fazer sentido a minha existência, para que eu possa chegar lá no final da vida e falar assim, poxa, quem viveu essa vida fui eu, né? Essa vida é minha. Mas aquela pressão assim, cara, o Enem é daqui tal dia, você precisa saber. Tantos dias você vai fazer o Enem. Aí você precisa definir a sua profissão. Aí você, né, vai lá e decide, e não passa. E aí tem um outro ponto, que a gente conta com assim, eu decidi que você é advogado, eu vou passar, tá tudo certo. Decidi, já tá, o resultado tá pronto. E não acontece. Quando isso não acontece, eu já conheço casos de pessoas que vão o tempo todo pautando a vida em tentar chegar naquela profissão, como se aquilo fosse a finalidade da vida, e não o meio da pessoa ser o que ela quer ser, que ela vai deixando a vida passar, ela não consegue se enquadrar em nada, ela não consegue viver com nada, porque ela está sempre mal com aquilo. Ela nunca consegue. E aí você percebe que quando ela está diante de Deus, ela não consegue, aí entra um tema importante, ela não consegue conversar com Deus com a voz dela. Ela não consegue se reconhecer diante de Deus. Por isso ela faz preces já programadas, preces que todo mundo mais ou menos repete. Ela pede bênçãos, mas ela não sabe o que é esse negócio de bênção. Ela pede que Deus ajude, mas ajude em quê, querido? Não sabe o que é ajudar? Hein? A pessoa não consegue falar desde um centro. Então, existe uma via de mão dupla. E na medida que você começa a estabelecer um plano de vida, quem de fato você quer ser, você começa a falar desde um centro. Você começa a falar desde um lugar que é próprio seu. Não é de mais ninguém. Que você reconhece assim, esse cara que está falando aqui é o João Carlos. Entendeu? Mas não é o outro ali da esquina, não é a massa. Você começa a se distanciar da massa, a não ser igual à massa. E o problema é que isto requer um tempo de instalação na sua circunstância, né? Instalar-se nela, saber atuar nela, para poder depois olhar para frente. Porque senão você vai começar a cada dia escrever um necrológico, por exemplo. Ah, ontem eu escrevi, não tá legal. Aí rabisca e começa a escrever o olho. Aí você começa, o seu plano de vida agora é fazer plano de vida, entendeu? Aí quando você vai falar, exatamente. é, E assim, não pode falar. e aí que é o ponto da sinceridade, né? Porque às vezes a gente fala assim, pô, falar desde um centro, não sei como é que eu faço isso. Fazer um plano de vida, também não sei como é que eu faço isso. Mas você pode ser sincero. Você começa com a sinceridade. Às vezes a gente acha que, por exemplo, verdade é o contrário de mentira, né? A verdade é o contrário de erro. O contrário de mentira é sinceridade. Então, assim, você ser sincero. Você começa com sinceridade. Poxa, eu não sei. E começa a fazer o segundo movimento. Primeiro, a sinceridade. Não tem como fugir dela. Porque se você quer ter um plano de vida, você quer ter uma finalidade de vida, você precisa ser sincero. Você precisa ser sincero mesmo, até naquele momento você fala assim, cara, a minha sinceridade hoje é totalmente contraditória. A minha sinceridade é o seguinte, eu não sei o que eu quero ser. Eu começo hoje a querer ser isso, eu vejo um negócio na internet, eu quero ser aquilo, eu estou fazendo faculdade de Direito, mas eu olho a faculdade de Medicina, eu quero ela. Aí eu vejo o Pedro Sobral falando de tráfego pago, eu quero ser um gestor de tráfego agora. Começa, você vai embolando. Assuma isso com sinceridade e confesse. Aí entra o segundo e confesse. Fica Confesse quem mais você... fácil de resolver o problema quando a gente simplifica. Exatamente. Confesse. Comece admitindo a sua realidade. Confesse assim, ó, o negócio é esse aqui. Tá acontecendo é isso, é dessa forma. Você não precisa confessar. Se você for religioso, você já vai ter, católico, você vai ter essa prática da confissão, já vai saber mais ou menos do que eu estou falando. De ter um exame de consciência, saber o que você está, né, o caminho que você está indo. Só que assim, hoje o seu exame de consciência, se você não tem plano de vida, vai ser um exame de consciência bem sem ser da sua voz.
Você vai pegar uns negócios meio estereotipados, que é o que a maioria faz, né? Pega lá um listinho na internet, por exemplo, para confessar com o padre, e vê mais ou menos a lista, confessa lá, mas não tem contrição, mais ou menos não reconhece aquele pecado na sua circunstância, porque por isso que a confissão é só assim, fulano, o padre, ó, eu pequei contra isso, ou pequei contra aquilo. Mas você não apresenta como que foi, a circunstância que foi, lógico, não precisa entrar em detalhes, mas porque você pecou na sua circunstância, você fez aquilo na sua circunstância, você admitiu aquilo no seu modo de vida. Então, isso é fundamental. Então, no início, vai ser um negócio meio esquisito. Assim, esse aqui, sei lá, parecendo igual ao do outro. Mas aí começa com a sinceridade, com a confissão diária, de olhar para você mesmo, reconhecer quem você é. E quem você é não é o cara assim, ó. Nossa, eu sou muito bom. Ou fulano de tal é muito bom. Fulano de tal é muito bom, mas ele fala mal de todo mundo. Ele não gosta de ninguém, ele é inconveniente, ele é chato. Cara, não tem como um cara que na prática isso, ele é contrário de bom, ele ser bom no interior dele. Você é o que você pratica. Então a coisa começa com a sinceridade e a confissão. Eu não vejo assim exercícios mais práticos do que isso, sabe? Sim, e aqui até um recado, o pessoal acha que existe criatividade. Gente, não existe criatividade, no início tem que copiar de alguém. Essa é a sinceridade. Não adianta falar que o cara tirou a ideia do nada. Não. Copiou de algum lugar. Não me vem com essa história que Ô, é João, aqui. já comece. Se você é o cara do cara criativo, o cara criativo, quer ser criativo, não, eu vou fazer o meu negócio. Já começa admitindo que você é soberbo. Entendeu? É, não, cara, você copiou e se você for buscando, alguém teve que criar do zero, né? Então, e achei muito interessante você tocar nesse assunto, né? Porque tem gente que realmente está perdida. Tem gente que realmente não sabe para onde ir, né? E o mundo de hoje existem muito mais opções, né, do que antigamente. Por exemplo, meu pai. Meu pai, ele fala que ele tem muita escolha. E é até bom isso, porque a sua chance de ser feliz é maior, né? Porque quando a pessoa tem muitas opções, ela fica perdida, né? Mas às vezes a pessoa, né, ela tem dúvida, né? Para onde que eu vou e tudo mais, né? E eu pensei muito nessas pessoas no início, quando estava preparando essa live, né? E eu lembrei de uma frase do Viktor Frankl que fala: se você não sabe qual é a sua missão na vida, você já tem uma, que é encontrá-la, né? Igual você falou, questão do terreno, né, no início da live. No início, cara, quando a gente é novo, e eu reconheço isso, que eu penso olhar daqui uns 20 anos, falo assim, nossa, o caso era cheio de coisa idiota na cabeça. Porque realmente, quando a gente é novo, é assim, todo início é meio ridículo, né? Mas é como pegar um terreno. Quando você pega um terreno, o seu início é investir. Você tem que arrumar, você tem que construir alguma coisa, você tem que arrumar as coisas que não deram certo. Então, assim, eu acho que as melhores coisas para alguém que é jovem e que principalmente tem muita dúvida é conhecimento e experiência. Porque, assim, conhecimento nunca é demais. Porque, no fim das contas, né, além de estar a direção para onde você vai ir, e até profissionalmente, porque no fim das contas as pessoas te pagarão por aquilo que você sabe fazer. E segundo ponto, né, experiência. Muitas das respostas da nossa vida vêm com teste. Porque se eu pegar essa caneta aqui, ela vai ser caneta. Ela não fica perguntando o que eu vou ser quando eu crescer. Não, é estático. É isso daqui para sempre. Mas a vida não. A vida, ela está todo tempo mudando. A todo tempo está acontecendo uma coisa que às vezes eu tenho. Mas eu fiz meu plano de vida, mas agora eu tenho que reorientar aqui porque aconteceu uma diversidade. É o que a gente vai falar lá na frente sobre articular isso tudo, né? Mas muita coisa é teste. Com você foi assim, né? Você foi lá para o seminário e tudo mais, viu que não é isso, voltou. E foi bom, também não foi ruim, não, porque você precisa. Foi uma experiência que fez você crescer. Eu hoje mesmo estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Desde os 11 anos eu queria ser padre e minha vida pautou tudo aquilo. Apareceu a oportunidade de fazer um curso de inglês. É ruim de fazer curso de inglês? Onde que eu vou precisar disso para ser padre? Olha como é que o mundo dá a volta, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente também testar as coisas, né? É claro, tem coisa que dá para você testar, né? Você está casado, deixa eu testar outra pessoa aqui para ver se é É isso o que que eu a gente quero. disse no início. Tem coisa que já é um dado para você. Você vai partir dela. Você não vai considerá-la, vai reconsiderá-la.
Você já vai considerá-la. Isso aqui é um dado. Eu vou partir disso aqui. Pois às vezes tem gente que vai falar assim, poxa vida, agora que eu comecei a fazer meu plano de vida, eu não queria ter casado com essa pessoa. Cara, não existe isso. O seu plano de Aí vida tem que também. partir dessa pessoa. Você já começou errado o seu plano de vida. Ah, poxa vida, agora que eu tô vendo, meu plano de vida, eu não queria ter feito essa faculdade, queria ter feito aquela. Cara, você tem que partir dessa aqui. O plano de vida não é do si. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito do outro jeito, se eu tivesse feito aquele curso de inglês antes de ir. Não tem esse si mais, sabe? Isso aí é fuga. Você está fugindo. É. Você está maquiando tudo. Você está assim, não está sendo sincero. Você não está sendo sincero. Aí você não está salvando as suas circunstâncias. Eu até postei outro dia para trás sobre isso. Salve as suas circunstâncias, senão você vai morrer. E vai morrer mesmo. Você vai morrer em vida. Porque nada vai estar bom para você. A pessoa que só, assim, nada tá bom. Ela não consegue. Ela tá bem pra caramba. Vai estar sempre reclamando. Ela tá mal. Ela não consegue ir pra frente nesse sentido. E no fim das contas, né, nem tudo vai estar bom mesmo, não. Você tem que. Nem tudo vai estar bom. Ah, você vai mudar de curso, vão aparecer outros problemas, né? É, Hum, é porque a gente idealiza a coisa, né? Poxa, quando aquela coisa assim, vou fazer direito e ser advogado. Nesse meio do caminho tem 5 anos. Que a gente chama de faculdade. Nesse meio do caminho tem 5 anos de prova. Nesse meio do caminho tem 5 anos de leitura. Então, sim, peraí, tem um processo. O processo é importante. E assim, você trouxe um tema que é muito importante, que é o tema da experiência. E aqui eu apelo um negócio que é fundamental para aqueles que estão aqui me acompanhando no Instagram há um tempo, e eu fico falando de estudo o tempo todo, fico falando de leitura o tempo todo, esse tipo de coisa, que você não vai ter experiência de tudo. É impossível. Então, assim, eu queria ter experiência de um dia ir para uma guerra invadir uma cidade. Camarada, dificilmente você vai ter essa experiência. Eu espero que você não tenha. Mas você também pode, não quero. então. Então, assim, cara, faz o seguinte, então. Procura um análogo para essa experiência através da leitura. Daí que entra uma coisa importante, sabe? Você quer construir o seu plano de vida, quer construir o seu ideal de vida, saiba que o mundo já existe há muito tempo. Saiba que muita gente conheceu muita coisa e que você pode usar a partir daquilo. A pessoa que vai estudar filosofia tem uma arrogância, às vezes, sabe? De pensar assim, não, eu vou começar do zero. Eu vou começar criando um sistema filosófico. Só que tem um negócio seguinte, cara. Tem patamares na filosofia que se você se rebaixar, você já começa errado. Você não tem esse direito. A ciência não é sua. Então você começa partindo de onde ela está. Não é à toa que a gente começa fazendo o status questiones, né? Qual que é o estado da questão? Onde está discutindo? E é o que você faz com a sua vida. Quando você faz um exame de consciência, quando você faz um diário de situação, você está falando assim, qual que é o estado da questão da minha vida? Qual questão? O plano de vida. Qual que é o estado da finalidade da minha vida? Se hoje não tem, eu não sei, ou está meio esquecido, jogado de lado, aí você fala assim, poxa, eu fiz o meu plano de vida aqui, com 19 anos, e, sei lá, com 34, você fala assim, cara, que plano besta que eu fiz. Se você fez o plano Exatamente. na sinceridade, você pode ter certeza que há uma linha de continuidade ali, ao menos na sinceridade de ser um cara que vai encontrar o sentido da vida, o cara que vai servir ao sentido da vida, o cara que tem o ideal. Mesmo que o ideal mude. Desde de 11 anos de idade, tem um ideal. Com 19 mudou. 8 anos, mais ou menos, batendo no mesmo ideal, mudou. Mas talvez a sinceridade não tenha mudado. Ou o Entendeu? sentido disso tudo, né? Exatamente, o sentido. Porque, porque às vezes mudou o meio, né? Mas a finalidade disso tudo não. É interessante você comentou questão de lei e tudo mais, né? Isso é importante, né? Porque às vezes nós temos só a visão assim, ó, um pouco minúscula. Quando você lê, quando você conhece outras histórias, conhece outras vidas, né? Como você defende tanto a questão da literatura, de ler literatura, você começa a ampliar seu campo de visão. Você começa a ver que a vida não é só aquele pensamento pequeno seu. A vida é muito maior, né? E existe muito mais possibilidades, né? E às vezes a gente é meio cego para as nossas circunstâncias e meio cego para as nossas ações.
Por isso que às vezes as pessoas falam com a gente dá uma reação assim, não, eu não faço isso não. Aí depois se passa um tempo, se você for meio que honesto, sincero, você percebe que você faz aquilo. E aí, então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo quando o pessoal de literatura comigo, eu sempre dou o exemplo daquele livro do Graciliano Ramos, São Bernardo, que assim, a principal personagem é um camarada extremamente chato, é um camarada difícil, é um cara assim, complicado de lidar, ambicioso no pior grau possível e atropela todo mundo. Cara, eu olhei e falei assim, poxa vida, eu não quero ser igual a esse cara. Olhei para esse cara, falei, não quero ser igual a esse cara. Eu, assim, você pode falar assim, você lembra da história com riqueza de detalhes? Não lembro da história com riqueza de detalhes. Mas a literatura, esse livro serviu muito para mim. Porque eu olhava e falava assim, não vou ser igual a esse cara. Eu não posso ser igual a esse cara. Toda vez que eu passo na estante, eu vejo ali São Bernardo, eu lembro disso. Eu não posso ser igual a esse cara. Então isso já ajuda você a reconhecer, pô, quanto que eu tô sendo igual a esse cara. Eu faço isso aqui nos stories às vezes, né? Respondo as coisas usando os Lusíadas. Porque eu gosto muito dos Lusíadas, eu tô sempre relendo os Lusíadas, estou sempre vendo ali as cenas de novo. Porque ajuda a interpretar a circunstância. Porque ajuda a interpretar, talvez, a minha habilidade, o meu talento. Me ajuda a interpretar o meu sonho. Me ajuda. Por quê? Porque essa é a função da coisa. Eu não tenho aquela experiência. Eu não tive a experiência de passar pelo Cabo da Boa Esperança. Mas eu posso ler ali, mais ou menos, e fazer uma analogia de como que talvez eu esteja passando por um Cabo da Boa Esperança, mas eu tenho uma finalidade. Eu vou levar a fé e o reino para aquele povo lá distante, que é o que os portugueses fazem lá na motivação que o Camões coloca. Então é isso. Você não tem toda a experiência, você não tem todo o conhecimento, e que bom que não tenha. A pessoa começa a estudar e fala assim, pô, tem muito livro para ler. Eu agradeço que tenha muito livro para ler, porque eu vou ter sempre livro para ler, eu vou ter sempre coisa para fazer, Não, entendeu? a gente vai estudando, a gente vai, gente, não tem mais, não vou dar conta disso tudo, né? E isso é bom também, né? Porque isso eu acho que dá um pouco de graça na vida. E a questão de estudar, né, é como se fosse um óculos, né? A realidade vai mudar, mas você ter o óculos vai te ajudar a enxergar melhor a realidade, né, Alisson? Com certeza. E aí que entra o problema dos tempos atuais. Que é o problema. Você não tem um plano de vida. Você não sabe para onde está indo. Você sente uma angústia. Isso acontece. As pessoas às vezes ficam angustiadas porque ela não sabe para onde está indo. Ela vê mais ou menos algumas coisas acontecendo e não consegue interpretar muito bem aquilo. E ela cai nas armas da ideologia. Pensando no estudo como uma forma de interpretar, de adquirir meios para interpretar a realidade, a ideologia é amputar a complexidade da sua circunstância. Complexidade, assim, não é que ela seja difícil de entender, mas é porque são muitas forças que estão aqui em cima da gente. É a preocupação do trabalho, é em casa, é a família, é o que você queria fazer, é o que você deixou de fazer, é as contas para pagar. Tem muita coisa. Quando você começa a interpretar isso por uma via só, você mata a sua circunstância. E na maioria das vezes você cai num problema. Você cai num vitimismo. Porque tudo é culpa de algo fora de você. Lógico, nem tudo é culpa sua. E nem tudo é culpa fora de você. Daí que você precisa olhar para você mesmo com sinceridade, fazer essa articulação para que você possa interpretar mesmo a sua circunstância. Para que você possa olhar para aquilo ali que é o seu ideal e ver no real o que está acontecendo, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, o que precisa deixar de ser feito. Nós precisamos olhar, às vezes, que o nosso exame de consciência, ele não passa só para assim, eu preciso deixar de fazer aquilo, ou eu preciso começar a fazer aquilo. Às vezes você precisa melhorar o que você já faz. Se você trabalha, você tem um trabalho. Você não vai começar o seu plano de vida agora e vai pegar como se fosse uma folha em branco e vai rasgar a sua vida inteira agora. Eu vou pedir demissão amanhã, eu vou deixar de estar, se eu estou namorando, vou terminar o namoro. Se eu estou morando em tal casa, eu vou sair dessa casa morando. Não, já começa errado. Você vai olhar para aquilo que você está fazendo agora e o que você pode melhorar. Poxa, eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando mal. Eu não estou entregando o que eu posso. Eu sou sempre o camarada
que tenho sempre reservas. Eu sempre começo a trabalhar e entrego assim, um pouquinho aqui, guardo um pouquinho aqui. Aí na hora que tem alguém olhando eu faço, na hora que não tem ninguém olhando eu não faço. Então, perceba a sinceridade, a desonestidade consigo mesmo, né? Isso é fundamental para você começar. Se você não olhar para isso agora, o plano de vida nada mais é do que uma soberba. Porque é partindo da sua circunstância real, não da imaginativa. Né? O plano de vida é um exercício, sim, de imaginação. De olhar lá na frente e ver quem você quer ser. Mas não é uma imaginação assim, louca, maluca, descolada da realidade. Pelo contrário. É uma imaginação do que você quer ser lá na frente, do que você é hoje, o seu diário de situação, e qual o caminho que você precisa traçar para chegar lá. Exatamente, como você tocou nesse ponto, né, que às vezes a gente pensa em recomeçar do zero, às vezes isso é inútil, porque às vezes a pessoa não muda o seu coração, né, e quer mudar a realidade, né. Sei lá, a pessoa sai do namoro, mas não quer mudar suas atitudes que tinha no antigo, por exemplo. Provavelmente vai reproduzir no próximo. Trabalho, mesma coisa, vai reproduzir no próximo. Então, se a pessoa não está disposta a mudar a sua circunstância, porque a gente muda de dentro para fora, né? É um olhar para fora, né? Tem uma frase que você até uma vez postou, né? Que a felicidade é uma porta que se abre para fora. Então, se a gente não está disposto a olhar para fora, né? A gente não encontra essa felicidade, né? É, eu vejo que esse olhar para fora tem 3 pontos que eu vejo como fundamentais aqui. Talvez alguém não tenha um, ou desconfie de um ou outro, que são assim, importantes para você traçar o seu plano de vida, encontrar o sentido da vida, não de ser subir, não precisa subir a montanha, mas você encontrar o sentido da vida real mesmo, na sua vida concreta. Eu vejo que tem 3 pontos importantes. O primeiro, que a gente está tratando aqui do trabalho, você precisa olhar para o seu trabalho e ver assim, ó, o que eu preciso saber do meu trabalho que hoje eu não sei. O que eu preciso entregar que até hoje eu não entreguei. Se eu preciso conhecer tal coisa, eu vou começar a fazer o que é necessário para adquirir aquela coisa. Se eu, por exemplo, eu trabalho naquilo que eu preciso saber operar com o Word, por exemplo, cara, eu vou entrar no YouTube aí, eu vou aprender a mexer com isso aí. Vou Isso é tão resolver. fácil hoje do meu conhecimento, né? O próprio Elon Musk fala, né? Que o conhecimento está disponível de graça. Tá. E talvez esse seja o grande problema. Mas para nós, no caso, talvez seja a grande solução. Mas atualmente, talvez seja o grande problema. Então você precisa olhar para isso. Né? Vou adquirir a habilidade que eu preciso, eu vou entregar, eu vou colocar o coração. Sabe, eu estava num lugar esse final de semana e assim, eu tive uma sensação na hora que eu vi uma pessoa falando, e talvez assim, ela fosse a pessoa assim, o patinho feio da história, sabe? Mas eu olhei e falei assim, cara, essa pessoa tá falando com o coração na mão, sabe? Ela não tá falando assim, desde um lugar que não é dela, ela tá falando desde um centro que é dela, desde o coração dela. E assim, na circunstância mesmo, nas dificuldades, não tava mapeando, maquiando nada, tava falando real, a sua circunstância real, mas desde o centro, desde o seu coração, falando com o coração na mão. Então, trabalhar com as habilidades, né, com a inteligência e com o coração, né, com a vontade, ter vontade mesmo, empenho ali de dar o melhor mesmo. Não só dar o melhor para o seu patrão te recompensar no aumento, não. Se for, melhor ainda, mas assim, mas para que você possa entregar aquilo que você deu a sua palavra que você entregaria. Então, ser sincero, honesto, ser uma pessoa que vai cumprir aquilo que você prometeu. Segundo ponto que eu acho, família. Porque dificilmente alguém que está ouvindo essa live, que passou por essa live aqui, saiu, entrou, voltou, está chegando agora, não tenha uma família. Não esteja dentro de um seio familiar. Seja ou a família que ele nasceu nela, ou a família que ele constituiu. Mas ele tem uma família. Você vai agora olhar para o que você está fazendo para a sua família, o que você precisa parar de fazer, o que você prometeu, se você constituiu uma família, o que você prometeu naquele dia que você constituiu a família, que você precisa honrar. O que você precisa fazer para os seus pais, se você mora com os seus pais ainda, pela casa, pelo ambiente que você vive, que você não faz. E se você precisa entregar alguma coisa, o que eu preciso ter para entregar essa coisa?
né? O que eu preciso me tornar para entregar essa coisa? Qual a expectativa? Talvez assim, algumas expectativas você não precisa cumprir, né? Ah, minha mãe tinha um sonho de que eu fosse médico. Beleza, essa expectativa você não precisa cumprir, mas expectativa assim, a sua mãe conta que você pelo menos arrume a sua cama. Você nem arruma a cama. A sua mãe conta que pelo menos você chegue do trabalho, chegue colocando um sorriso no rosto. Chegue lamentando, lamúria, que foi péssimo o trabalho, porque fulano de tal fez isso, aquilo outro. Então, no seio da família, é muito difícil uma pessoa crescer na sua circunstância do trabalho, nas suas relações, sem crescer dentro do seio familiar. Tudo fora disso, né? A pessoa tá bem pra caramba no trabalho, fora de casa. Você olha para dentro de casa, o negócio tá indo mal, tá tudo indo mal. É tudo falso fora. É tudo falso. E eu acho que o terceiro ponto, que talvez seja assim, que a maioria das pessoas que estão aqui talvez não sigam e tenham esse tipo de ideal, é a religião. Você precisa ser honesto com a sua religião. Falando do catolicismo especialmente, que é a religião que nós professamos, você precisa ver o que você precisa saber enquanto católico que você não sabe. O que você precisa fazer enquanto católico que você não sabe. Porque você tem a mania, que é um problema ideológico dos nossos tempos, de colocar a culpa no outro. Quando você não sabe, você coloca a culpa na paróquia. Quando você comete um pecado, você coloca a culpa no outro, que foi a causa do seu pecado. Mas você nunca é a causa do outro. Mas, enfim, é sempre assim, né? Sempre o outro, sempre nós, no caso, eu sozinho, contra todos, né? E todos contra mim. E não é assim. E, de fato, aquele que pratica religião, é na religião, é na prática da religião, especialmente com uma vida ativa de oração, uma vida ativa de caridade com esmola, com ajudar o próximo, e uma vida de penitência e alegria também, que ele vai conseguir, de fato, mudar desde dentro. Tudo que você faz na família, você, poxa, que enjoamento aqui agora, não quero fazer isso. Aí você vai e faz. Por dentro você não queria fazer, mas você foi externamente fez. No trabalho, a mesma coisa. A religião te muda de dentro. Essas duas coisas te mudam de fora para dentro. A religião te muda de dentro para fora. Lógico, com práticas exteriores, mas é o movimento interior que vai acontecendo. Isso, você tocou num ponto que é muito interessante. Porque para a nossa vida, nós precisamos ter hierarquia e de ter prioridade, né, diante das coisas, né? Porque a gente tem que ser real, né? Aquilo que você falava da sinceridade. E a gente tem que ter essa clareza que não dá para ser tudo nessa vida. A vida passa muito rápido, né? E o recurso do tempo, ele não vai voltar. Por exemplo, hoje o cara mandou mensagem. É o cara que está me devendo há bastante tempo. Estou na expectativa que o meu dinheiro volte, né? Mas, por exemplo, meu dinheiro pode voltar. Mas o tempo passado, ele não volta. O tempo é um recurso escasso. Então, assim, ter prioridade. Porque não dá para fazer tudo, né? E eu acho, pelo menos para mim, né? Essas três pontos que você falou, né? Deus, família e religião. Então, você tem que escolher, cara, onde você vai investir o seu tempo. Né? É, Onde você vai riscar o seu tempo. exatamente. Eu acho que o terreno para a gente poder começar a construir de fato um plano de vida, porque se alguém veio para a live com a expectativa de sair daqui com um plano de vida pronto, né? No final falar assim, vou disponibilizar aqui um PDF para você só preencher. Lamento dizer que não vai acontecer isso. A ideia era outra. A ideia é fazer com que você tenha uma certa consciência de elementos fundamentais, de elementos que não podem faltar e de como você articula isso. Aí eu tenho um sonho, beleza, o sonho é importante. Aí eu tenho uma habilidade, show de bola, habilidade é importante. Mas você tem o local onde você está hoje. Você tem a sua situação, a sua circunstância. Então você precisa articular isso aí. Você precisa saber se o seu sonho, fala assim, poxa, eu já tenho que trabalhar, mas o meu sonho mesmo era ficar em casa estudando. Cara, o seu sonho era ser peso para os outros, né? E alguém ia ter que trabalhar. Se você não quer, Porque se você não se sustenta, alguém tem que sustentar, né? exatamente, alguém ia ter que trabalhar. Ou você carrega o peso, ou você é peso. Não tem outra situação. Então, e fazer aquele exercício básico
que é o que vai ser o núcleo inicial do seu plano de vida. Você vai ter um exercício de sinceridade diante das suas circunstâncias, da sua vida, de onde você está hoje, e confessar o que você é, sem medo de falar assim, poxa vida, eu sou muito ruim, eu achei que eu era muito bom. Cara, não é. E a partir disso aí que você vai começar a construir. Agora, a sinceridade, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim agora e vai chegar diante de Deus, né? E vai falar assim, Deus, eu sou o pior dos pecadores. Não é também, sabe? Você é mais um, Também você é mais um medíocre. Até para pecar, denteado. você é medíocre. Tem que admitir isso, sabe? O meu pecado é mais ou menos igual de todo mundo, tá? Eu tô mais ou menos no mesmo balaio aí. A diferença é que você agora está reconhecendo que você está no mesmo balaio e você pode se diferenciar de alguma forma. E é interessante, cara, porque essa palavra articulação tem me tocado muito. Tem dia que a gente tá mais inspirado, assim, tem palavras que tocam mais seu coração, né? Articulação, né? Porque a questão de ligar, igual você falou, sonho, circunstância e talento, né? Porque a vida, né, ela é uma série de compensações. A vida não é uma coisa só. Eu não posso viver só de rezar, eu não posso viver só de estudar, eu não posso viver só de ir para academia, né? Como parece que os influenciadores fazem, os É, caras não fazem nada, só vivem em academia, né? Mas a vida é uma série de coisas, né? E também, a situação tá ruim, mas você já parou para pensar que poderia estar pior? A situação tá boa, mas pensou que já poderia ser melhor? Nem tudo está tão ruim, nem tudo está tão bom, né? Então, eu acho que essa questão de articular as coisas, né? Eu tenho um sonho, mas será que esse sonho encaixa dentro da minha circunstância? Né? Será que, sei lá, eu já estou na profissão há muito tempo, já tenho 50 anos, será que agora convém, né, na minha circunstância, com filho para criar, será que convém? Ou será que eu também tenho talento para isso? Igual a gente estava brincando, questão de boiadeiro né, e tudo mais, é uma circunstância, cara. Ó, eu nasci no país do agro, o Brasil é um dos maiores, né? Minha família é dessa circunstância. Então, você começa a olhar para isso. E quando você tem essa visão, você começa a ter ferramentas para agir. A sua vida é um exemplo, é um exemplo, Alisson. Você saiu do seminário, o que você tinha? Você tinha um diploma de filósofo, da faculdade de filosofia. Você foi agir a partir daí, né? É claro que todo mundo vê que seu jeito é de professor mesmo, né? Mas você tinha ferramentas, porque você olhou para a sua circunstância, né? exatamente. É, não tinha como, né? Eu vou partir do que eu tenho aqui agora. Vai ver, vou fazer outra faculdade. Não, aproveita a circunstância. Posso até fazer, mas sabendo que eu tenho É, uma e eu posso agir a partir dela, né? Você, às vezes, a pessoa às vezes não tem. Cara, você pode agir a partir do que você tem. Não é possível que você é um cara zerado. Não tem como. Alguma coisa você sabe fazer, entendeu? Alguma coisa você tem, não tem como. Né? Alguma coisa você é. E é a partir disso que você vai construir. Até mesmo para tentar desconstruir o que você é hoje. Entendeu? Vai ter que partir, ué. Você tem o cara. exemplo dos filósofos que querem desconstruir os filósofos clássicos. Mas você vai ter que partir das categorias dos filósofos clássicos para destruir os filósofos clássicos. Ou seja, você está afirmando os filósofos clássicos. Então não chega muita coisa. Então eu vejo que assim, a gente está com quanto tempo de live aqui? A gente está com quase 50 minutos de live. A gente caminhando para o final. O pessoal pensar assim, sair dessa live, né? Quem esteve aqui conosco o tempo todo, quem chegou e ficou mais tempo, né? Olhar assim, cara, existe um caminho, sabe? Aquela frase do Tolkien, né? Se há um caminho, há uma vontade, então, né? Há como ter vontade de trilhar esse caminho. Agora, ao mesmo tempo que se há um caminho, no sentido de que, poxa, eu preciso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso crescer, eu posso melhorar, eu posso ter um pouco mais de consciência, lucidez, né, para poder agir. Ao mesmo tempo, a gente pega o verso do poeta, né, que não há caminho, caminheiro. O caminho se faz ao caminhar. Então tem que ter coragem, né? A vida exige da gente coragem. É o que a gente conversou um tempo atrás, né? Ele falou comigo assim, poxa vida, estava naquela circunstância, estava no seminário, e eu estava meio medroso.
em continuar e em sair. Pô, mas tem que ter coragem, tem que ter coragem de fazer alguma coisa ou outra, porque não dá para ficar no meio do caminho, não dá para ficar segurando com os dois pés nos dois barcos. E aí, se quiser completar aí. Não, Então, assim, para dizer que você pode começar a colocar as coisas, né? Colocar pelo menos as peças no tabuleiro. Mas é importante isso, né? não, e assim, e tem que começar a agir, cara. Né? Tem que fazer alguma. Você tem que pensar, tem que refletir, mas tem que começar a fazer as coisas, né? Senão você vive naquela síndrome da Netflix, né? Você fica 2 horas escolhendo o filme e no filme não faz nada. Então, assim, de todo o mal, se fizer alguma coisa, ainda vai ser melhor que não fizer nada. Né? Exatamente. Exatamente. Pelo menos você não está parado. É, a ideia, né? Voltando agora, pessoal, só para a gente encerrar, assim, falando de forma prática, né? Voltando com as lives aqui, né? A ideia das lives agora é, se tiver convidados, melhor ainda, que é bom que a gente tenha uma troca de experiência, um diálogo interessante. A ideia é pegar a filosofia, né? A experiência filosófica, literária e tudo mais, e articular isso tudo na própria existência, para não ficar assim um estudo extremamente abstrato. O pessoal olha assim a filosofia, acha que pô, filosofia não tem nada a ver com a vida. Tem a ver com a vida, e ela surge da vida mesmo. E em breve, as coisas estão... Nós estamos preparando a massa do bolo. Em breve teremos um curso mais ou menos nessa direção aqui, para que a gente possa pegar a filosofia e olhar na nossa circunstância e, no final das contas, saber o que fazer no final, para lá mesmo, no finalzinho da vida mesmo, a gente poder ter o espírito em paz e saber que as coisas foram feitas e ter a confiança de que o melhor foi dado, lutamos e entregamos no final da luta a nossa própria vida como gratidão de ter feito aquilo que deveria ser feito. Show de bola. Pessoal, acho que não tem pergunta aqui, não. Se não tem pergunta, eu até mandei aqui. Ninguém acha que tem pergunta, não. Eu vou até abrir aqui uma caixinha de pergunta ali. O pessoal quiser sugerir temas. A pessoa quer ouvir falar alguma coisa. Quer um tema, a gente fala aqui, chama alguém para ajudar a falar, para a gente conversar. E às vezes surgiram também pessoas para poder trocar ideia com a gente. Ô, João, é um prazer tremendo falar com você. Você está devendo uma visita aqui em casa. É o churrasco, rapaz. Ó. Que arrume aí para você vir aqui fazer a visita. Não. Agora com seu pupilo chegando também, né? Mês que vem tá na área. Arruma um jeito aí, vem fazer a visita. Não, pode deixar. E a gente se compromete a voltar aqui agora. Né? O João tá aí, vamos destravar o João para ele continuar fazendo live também. E quem sabe a gente faz uma próxima live em outro tempo. Talvez você venha na outra live, você começou a falar do marketing, você é marqueteiro. Eu vou falar um pouco de marketing, o pessoal. Uai, pode. A gente vê uma live pra gente falar de marketing, né? A gente inclui mais pessoas, isso é uma coisa interessante. Só mandar um abraço pro João Vitor aí, que deu boa noite. Ele é acadêmico de direito aí, tá bem? Só mandar um abraço para ele. A Gabi Rocha, tem agradecimento, muito obrigado por essa live. Precisava muito estar aqui, aprendeu bastante. Deus abençoe. Deus te abençoe também. Rezem pela gente aí, que a gente tenta continuar firme aí, porque a lida é grande, mas a gente tem que ter coragem. Irmão, um abraço. Cara, somente agradecer, sempre uma alegria estar com você, tá bem? E tudo de bom na sua vida aí. Pessoal, um abraço, fique com Deus e até semana que vem, segunda-feira, se Deus quiser. Valeu.